no Evangelho segundo João, capítulo 17, olha para você ver que número bom e fácil de guardar. 17 e 17. Capítulo 17, versículo 17. Esse mês nós estamos falando sobre a reforma protestante, né? E sobre os 5 solas. Martim Lutero revisitou os apóstolos, né? Ele revisitou a doutrina dos apóstolos nas Santas Escrituras e revisitou também os pais da igreja, aqueles que beberam dos apóstolos e seguiram com a sã doutrina, né? A doutrina que o Senhor Jesus nos entregou. E aí surge então a reforma protestante, relembrando os irmãos que a igreja deve se reformar sempre, né? Sempre está buscando se manter, se preservar na sã doutrina e também se avaliando. Nós estamos no culto de ceia que a gente costuma aquele versículo, né, de 1 Coríntios 11, 28, examinai. Né? Esse examinai não serve só para o segundo domingo do mês, mas serve para todo o tempo, para todos os dias da nossa vida. E a gente está falando sobre os 5 pilares da fé cristã. Nós falamos domingo passado sobre a fé, somente a fé, o sola fide, né, no latim. E a gente vai falar hoje sobre o sola escritura, ou somente a escritura. A gente vai entender o porquê desse pilar, né, porquê desse protesto. São 5 protestos, né? Somente a fé, a gente viu que a salvação é somente pela fé. A salvação não vem por obras nenhuma, a não ser as obras de Cristo, somente, exclusivamente, soberanamente, as obras de Cristo. E hoje a gente vai falar do sola escritura, que foi mais um protesto de Lutero naquele tempo, contra a Igreja Católica, e relembrando que Lutero não queria sair da Igreja Católica. Lutero não queria também dissipar a Igreja Católica. Lutero queria ajudar a Igreja a voltar à sã doutrina. Ele amava o clero, ele amava aquele povo, aquela comunidade. Mas, infelizmente, o poder, a cúpula, né, do clero foi mais forte ou um avivamento da parte de Deus fez com que eles retornassem às Santas Escrituras. E aí, então surge ou renasce a fé evangélica pura, né, da doutrina dos apóstolos. Então, reforma protestante é um retorno às doutrinas bíblicas, tão somente e mais nada. E a gente vai falar hoje do somente a escritura, o sola fide. Vamos ler esse texto aí, já que vocês abriram, né? João 17, 17, diz assim: santifica-os na verdade, que é Jesus orando. Jesus está fazendo a oração sacerdotal, depois dele cear com os discípulos, capítulo 14, capítulo 13, ele ceia com os discípulos, ele lava os pés dos discípulos, João 13, ceia com eles, e depois o capítulo 14, ele começa na ceia, na mesa da ceia, ele acabou de cear, ele faz uma série de sermões, porque ele está indo embora, ele está indo para a cruz, ele está caminhando para a cruz, é a última ceia antes da cruz, ele lava os pés, ceia, dá uma série de ensinamentos, que vai do capítulo 14 de João até o capítulo 16, quando começa o capítulo 17, ele está orando para fechar o momento da ceia. Então o capítulo 17 é a oração sacerdotal, ele está orando aqui ao Pai. E aí no capítulo 18, ele encerra a oração, sai do cenáculo, onde eles estavam celebrando a ceia, a Páscoa, vai para o Getsemane, então lá ele é preso e é levado até a cruz no próximo dia. Então, um dos pontos da oração de Jesus é este, que a gente está lendo aqui: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a preocupação de Cristo, de que o seu povo, aqueles que creem, pudessem viver uma vida se santificando na verdade. E ele pede ao Pai, que o Pai nos ajude, não é? Irmãos, 2012, eu acho, foi 2012, em 2008,
dia 29 de março de 2008, eu casei com aquela esposa maravilhosa minha ali, no civil. E ainda não conhecia o Senhor Jesus, ainda não tinha sido alcançado pela palavra de Deus. Em 2012, então, a gente resolveu fazer um casamento religioso, celebrar esse casamento. Eu até ia trazer o presente aqui, mas eu acabei esquecendo. E no momento do casamento, da celebração do casamento, o pastor estava aqui com 2 Bíblias na mão, uma que estava pontuando a celebração do casamento e uma que ele usava para ler os versículos. E eu estava aqui com a Priscila, de frente com ele. E naquele momento eu olhei na Bíblia dele, uma Bíblia branca assim, toda costurada aqui, toda branca. Eu olhei na Bíblia e falei, que Bíblia linda. Pensei, li esperando ele falar, que Bíblia linda, rapaz. Eu queria para mim essa Bíblia. Pensei se eu queria para mim essa Bíblia. Quando ele terminou de fazer a celebração e orar, ele fechou a Bíblia, falou, essa aqui é tua. É lógico, a Bíblia fala que Deus faz além daquilo que a gente pede ou pensa. Nem sempre, mas esse foi um caso. Eu falei no meu pensamento com Deus, o pastor fechou a Bíblia e entregou a Bíblia na minha mão. Depois eu fui ver que tinha uma dedicatória, ou seja, já estava predestinada para mim aquela Bíblia. E acabou o casamento, todo mundo foi para casa, eu fiquei por último para catar algumas coisas, colocar no carro, caminhão que ia arrastar algumas coisas, e a Priscila foi embora com a mãe dela, com a irmã dela, foram para a casa da minha sogra, né? E eu fiquei por último. Quando eu cheguei na casa da minha sogra, que eu entrei assim na porta, a mesa estava forrada de presente. Tinha um micro-ondas assim, que eu acho que aqueles para pôr no banheiro, espelhado assim, né, para você usar o espelho dele, bonito. Um monte de presente de casamento, bonito, né? Que quando eu casei no civil eu não ganhei. E eu ganhei tudo praticamente, eu só paguei o salgadinho, né? Ainda paguei com o dinheiro da gravata, que deu para pagar aí no salgadinho. Então foi uma bênção, Deus providenciou tudo. Até a Bíblia que eu pensei, só pensei no pensamento, Deus me deu a Bíblia. Quando eu cheguei na casa da minha sogra, estava a Priscila, a mãe dela, e a minha cunhada assim, qual que é o mais bonito? Eu gostei desse, eu gostei desse, eu gostei. E a hora que eu abri a porta, ela estava nessa olhando os presentes e falando sobre os presentes, né? E eu escutei essa conversa. Qual que é mais bonito? Eu olhei em cima da mesa e vi a Bíblia lá. Ela estava lá, eles tinham levado ela. Eu vi a Bíblia lá e falei assim, nenhum se compara a esse aqui. Porque se não fosse isso aqui, nada disso aqui estava acontecendo na minha vida. Para quem não sabe, esse casamento foi depois que eu saí do presídio, né? Eu ganhei 7 dias de saidinha para mim poder fazer o casamento religioso. Quando eu voltei para dentro para pagar o albergue, eles falaram, não, você já ganhou liberdade, você não precisa mais entrar, pode voltar embora. Então Deus foi maravilhoso. Mas se não fosse isso aqui, nem eu e nem você estávamos aqui vivendo o que estamos vivendo hoje. Nada se compara a isso aqui. Esse dia eu estava fazendo um devocional com o Natan e eu perguntei para ele, qual é o presente mais caro que você tem, mais valioso para você? Ele logo pensou, acho que no seu videogame. Aí eu falei, não se engane, meu filho. A coisa mais rica que nós temos dentro da nossa casa é isso aqui. É isso aqui. E se a gente não ama isso aqui, então a gente não tem riqueza nenhuma. Então tudo que tem aqui, como diz Jesus, louco. Essa noite vão pedir a sua alma, para quem vai ficar isso aí? Essa aqui é a nossa maior riqueza. As Escrituras. E eu falei para ele, isso aqui não custou só o sangue dos profetas. Para nós ter isso aqui em mãos, não custou só o sangue dos profetas. Não custou só o sangue dos apóstolos e da igreja que copiava, pergaminho por pergaminho. Não custou só anos de estudo de eruditos, viajando para lá e para cá dentro de bibliotecas empoeiradas, para que a gente pudesse ter um texto completamente comparado, infalível, inerrante. Custou mais do que isso. Isso já talvez era para tocar a nossa consciência. Custou sangue de pessoas que esperavam que chegasse nas próximas gerações. Pessoas que nos amou sem nunca nos conhecer e nos ver, mas sabiam que gerações futuras iriam crer
nessa mensagem. Dentro dessa oração do capítulo 17, Jesus faz essa oração. Eu não rogo pelo mundo, mas eu rogo por estes que o Senhor me deu e por aqueles que vão crer na mensagem deles. E a mensagem chegou até nós. Mas custou muito mais do que isso. Custou um sangue puro, imaculado, sem mancha. O sangue que nós celebramos nessa noite aqui. Custou o sangue de Jesus. Para que tudo fosse cumprido. E a gente pudesse ter a revelação completa. Por causa de Jesus Cristo. Isso era para bastar na nossa consciência. De vivemos uma vida pela fé, com compromisso. Um compromisso de valor com Deus. Lutero encontrou isso. Ou seja, Deus se revelou a Lutero. Então ele revisita os pais da igreja e ele entende que a Escritura é autoridade e juiz supremo sobre a igreja, sobre qualquer ideia, sobre qualquer filosofia, sobre qualquer ensino, interpretação ou intérprete. As Escrituras, ela é autoridade e juiz supremo sobre a igreja e os líderes da igreja. Tudo tem que se submeter às Escrituras. Até mesmo Cristo se submeteu às Escrituras em fazer cumprir tudo que estava escrito. Até mesmo o Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto que eu queria aqui partilhar com os irmãos é a Escritura, a sua natureza e a sua origem, né? Ou seja, até Moisés, tudo era passado em tradição oral. Do Gênesis até o Êxodo, né? Ou seja, vamos colocar ali da história de Adão até a história de José, o final da história de José, e depois vem, Deus levanta Moisés, tudo era passado dos pais para os filhos, dos avós, por tradição oral. Muita coisa não está ali clara, que a gente gostaria de saber, porque eles não tinham crise com isso, no livro do Gênesis, principalmente. Tudo estava bem claro por tradição oral. A partir de Moisés, que Deus escolhe Moisés para ser um representante da lei, um representante dos seus mandamentos, o representante da liturgia do povo agora, que ele está chamando para ser a Assembleia dos Santos, ou a igreja. A partir de Moisés, então, Deus vocaciona Moisés para começar a escrever as Escrituras, começar a escrever a história, não só mandamentos, não é só imperativos, mas ele escreve a história do Gênesis. Moisés não estava lá, mas Deus o revela a ele. E boa parte, a maioria das partes, Deus não precisava revelar. Moisés recebeu de tradição oral. Então, da tradição oral se chega à Escritura. E a Escritura chega por meio de diferentes autores, né, a uma natureza inerrante, uma confiabilidade infalível. Né? Eu queria ler com os irmãos 2 Pedro, capítulo 1. Abre lá em 2 Pedro, capítulo 1. Mas é interessante na Bíblia Sagrada, que você não vai encontrar em nenhum outro livro da Bíblia, que Deus levanta pessoas para escrever partes dela, livros, profetas, de diferentes eras. Um não conheceu o outro, entendeu? Davi não conheceu Moisés, Samuel não conheceu os juízes, Isaías não conheceu Samuel, Abacuque não conheceu Isaías, de diferentes épocas, interessante, de diferentes qualificações. Uns eram apenas, trabalhavam no campo, outros eram da realeza, como Isaías, e de diferentes culturas. O Espírito Santo usa esses homens, ele não anula a cultura dele, ele não anula a formação acadêmica. Uns tinham mais, outros não tinham, mas ele permite que eles escrevam com essas qualidades que eles têm, de tempos diferentes, de eras diferentes, de cultura diferente, de formação de histórico familiar diferente, de tempos diferentes, mas cada um escreve a mesma história, ligada, perfeitamente ligada.
Porém, nenhum deles escreveu por si mesmo, ou somente pelo o que ouviu de tradição oral. Mas o 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, versículo 21, diz para nós, ele foi escolhido, 1 Pedro não, irmão, perdão, 2 Pedro. 2 Pedro 1, 20 e 21. Diz assim, acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, ou não é de particular interpretação. Eles não podem interpretar as coisas particularmente do ponto de vista deles mesmos. É isso que o texto está dizendo, que não surgiu nas Escrituras do entendimento do próprio profeta, mas ele diz, nem de iniciativa humana, ou seja, não foi o Moisés, vou escrever, não foi Isaías, falou, vou escrever, ou Jeremias, vou escrever o que está acontecendo, nem a iniciativa foi humana, mas, diz lá, esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Essa é a natureza da Escritura, ela é divina, ela vem de Deus, é uma iniciativa de Deus. Já imaginou que Deus teve a iniciativa de escrever um livro e te dar a oportunidade de conhecer a sua história, o seu drama redentivo, os seus imperativos para a santificação, a sua promessa? Essa é a natureza. Esse livro é um livro divino. E a origem dele parte também de Deus, é uma iniciativa de Deus. Quando deveríamos honrar esse livro? E a interpretação desse livro? Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento são totalmente palavra de Deus e válida para nós hoje. A gente às vezes escuta, eu escutei muito no início da minha conversão, hoje não se escuta tanto, mas ainda tem alguns que dizem que o Novo Testamento não vale mais. Mas não é disso que 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz. A gente leu esse texto semana passada, mas se você quiser conferir, 2 Timóteo 3,16 vai dizer que toda a Escritura, toda, Antigo e Novo Testamento, é inspirada por Deus e útil para a nossa correção, para a nossa instrução e para nos mostrar o que está errado em nós, nos corrigir e para toda boa obra. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. O segundo ponto, irmãos, é sobre a reforma. Essa Escritura, o impacto dela em 1517, na mão de um homem que tinha muito desejo de servir a Deus, de viver uma vida piedosa, e ele tentava isso pelas suas obras, e ele não conseguia, ele só se entristecia, porque ele não sentia a paz de que por seu próprio esforço e performance religiosa, ele conseguia se ver favorável diante de um Deus santo, sabendo que era pecador, sabendo que falava na sua própria mente, nos seus próprios pensamentos. Mas esse desejo já era um trabalhar de Deus em seu coração, assim como não foi de iniciativa de nenhum escritor da Bíblia escrever a Bíblia, ou se tornar um servo de Deus, mas foi iniciativa de Deus. Assim foi iniciativa na vida de Lutero. E assim nós esperamos que há uma reforma nesse tempo, de que igrejas se voltem à verdadeira doutrina. Deixem esse monturo de estratégias, dinâmicas, de enfeites que foram colocados. E confiem tão somente na sã doutrina. Esse foi o impacto das Escrituras, revelada pelo Espírito de Deus a Lutero na época da Reforma. A Escritura subjugou os dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana. Subjugou. Ele era um padre, ele era parte do clero, e ele foi o primeiro a se submeter
sabendo que ensinava errado, que cria errado, que buscava Deus de forma errada, que esperava o favor de Deus de forma errada. Ele se submeteu às Escrituras e então começou a pregar e submeter também os dogmas, ou seja, a teologia da Igreja Católica. E não só a teologia da Igreja Católica se submete, mas também a nossa. A teologia das igrejas protestantes. Toda a corrente teológica. Existem várias, irmãos. E elas precisam se submeter às Escrituras. A Escritura é juiz de qualquer doutrina ou teologia que a gente faz. Embora é muito necessária a teologia, mas ela tem que se submeter. E a liderança tem que se submeter. E toda a ação e reação, ensino, pastoreio da liderança tem que se submeter às Escrituras. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Se a igreja encha ou diminua, nós devemos submissão às Escrituras, à verdade, e somente à verdade, porque nada podemos contra a verdade, é o que o apóstolo Paulo fala. E as reformas bíblicas, se você for ler a história de Josias, a reforma do tempo de Josias, 2 Crônicas 34, você vai ver que o primeiro ponto para uma reforma, Josias acha o livro da lei, é achado o livro da lei nos escombros do templo. Você imagina que no templo de Salomão, irmãos, tinham ali repartições de quartos de prostitutas cultuais, dentro do templo do Senhor, na época de Josias. Isso permeou anos, desde o reinado de Manassés, o seu avô. O reinado do seu pai, que não durou muito tempo, e Deus levanta um menino de 8 anos, para começar a orar, assumir o lugar de reinado do pai, e quando ele está pronto, com o coração cheio de temor e zelo por Deus, o sacerdote Ilquias encontra o livro da lei perdido nos escombros dentro do templo do Senhor. Quando eles vão lá e o escriba lê o livro da lei para Josias, naquela época ele devia ter uns seus 17 anos, Josias fica impactado de ouvir, se prostra em temor às palavras de Deus registradas por meio de Moisés, teme a situação do povo lá fora que adorava muitos ídolos, e ora por mais um tempo. Ele era rei. Quando um sinal de Deus no seu coração, ele lê para todo o povo e fala: todos nós vamos se submeter a essa palavra. Assim começa uma reforma. A reforma não começa descendo fogo do céu começa nós temendo o que já está escrito e voltando para cá. Assim como aconteceu com Lutero, assim aconteceu no tempo de Esdras, quando o povo volta da Babilônia. Esdras lê e o povo se alegra. No tempo de Neemias, depois que é lido o livro da lei, todas as mulheres que eram de outros povos pagãos foram mandadas embora da terra de Israel, porque a lei não permitia isso acontecer. Acontece um impulso para renúncias. Você quer saber se está tendo uma obra no nosso meio e no nosso coração? É só avaliar se está havendo renúncias na sua vida, na nossa vida, por causa que tememos a palavra já escrita. Lutero estava disposto a renunciar à própria vida e ser morto igual John Huss na fogueira, igual os que antes dele, os Lollardos, uma família de sapateiros, de comerciantes, que conheceram as Escrituras e começaram a estudá-las, foram mortos, perderam toda a sua família. Ele estava disposto a isso, mas não estava disposto em seguir por qualquer ensinamento e vento de doutrina. A Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. E nas doutrinas essenciais, quais são as doutrinas essenciais? A base da nossa fé cristã, a doutrina da salvação, o drama da redenção, que Deus vem contando de Gênesis e se cumpre completamente na cruz do Calvário, na ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. E aí nós temos a doutrina da justificação pela fé, nós temos a doutrina da perseverança dos santos, temos a doutrina do pecado, temos a doutrina da glorificação dos santos, temos todo o arcabouço das doutrinas da graça, sem
nenhuma sombra de variação. Está claro nas Escrituras. Está claro. A Bíblia, ela interpreta ela mesma. Não é preciso nem de comentários culturais ou linguísticos para a gente entender as doutrinas essenciais. As doutrinas essenciais, a própria Bíblia, ela se interpreta. Outros textos, a gente depende de materiais extras bíblicos para entender a cultura, o povo que estava recebendo e o porquê aquilo estava sendo falado. A gente vai falar mais à frente. Mas a Bíblia, ela é suficiente para interpretar ela mesma naquilo que foi revelado claramente para nós e para os nossos filhos. Completamente. E aí eu pulo para o terceiro ponto. Cristo. Cristo, ele é a chave hermenêutica, ou seja, ele é a chave de toda a interpretação bíblica, de toda a clareza de tudo que está escrito. Ele é o cumprimento das promessas escritas na Escritura. Ele é o cumprimento das profecias escritas nas Escrituras. Ele é o cumprimento de toda a liturgia, daqueles cordeiros que eram mortos, do pão, da mesa do pão da reposição dentro do tabernáculo, ele é o pão da vida. Do tabernáculo, que era feito de pele de cordeiro, ele é o tabernáculo. Ele é a palavra que habitou entre nós, tabernaculou entre nós. Ele é a nossa morada. Tudo dizia respeito, apontava para Cristo. E a gente vai ver isso semana que vem. Solos Cristo, somente Cristo. Ele é o principal intérprete. Cristo é o principal intérprete de toda a Escritura. E ele é a suprema mensagem da Bíblia. A mensagem suprema é o que você descobriu. O que eu devo fazer amanhã? O que eu devo fazer no próximo emprego? O que eu devo fazer no futuro? O que Deus tem? A vontade de Deus para mim, a vontade suprema de Deus para você é Cristo. Que Cristo seja o centro da sua vida e da vida da igreja. Essa é a vontade de Deus suprema. Se você entender isso e viver entregando a sua vida a Cristo diariamente, lembra da renúncia? Negue-se a cada dia a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Eu sou o centro dos seus olhos, do seu alvo, dos seus propósitos, dos seus planos. Se cumpre Mateus 6,33. As demais coisas ele vai acrescentar. Cristo é o reino, é a realeza, é o reino de Deus. E ele é a mensagem suprema de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Aí eu queria ler com os irmãos Lucas 24, versículo 44. Aqui em Lucas 24, 44, Jesus já ressuscitou, apareceu para os discípulos no caminho de Emaús, comeu peixe, comeu mel, comeu pão, esteve à mesa com eles, já apareceu para os seus discípulos, para as mulheres. Cristo está com o corpo glorificado, ressurreto, mas tem fome, come, é homem, 100% homem, será para sempre glorificado, e Deus. E aí, eles ainda não entendiam as Escrituras. Lembra que no caminho de Emaús, Jesus conversava com eles, e o que Jesus estava fazendo? Interpretando os eventos que haviam acontecido. O que aconteceu lá, você não viu? Eles falam para Jesus. Acabaram de matar Jesus, o chamado Cristo. E Jesus estava ali, ouvindo e conversando com eles, eles não entenderam. Quando eles estão na mesa, comendo, Jesus ora, agradece o pão, como sempre, o alimento, e os olhos deles se abrem, aí eles veem, é Cristo que está aqui. Mas ele não tinha entendido as Escrituras. Olha o que Jesus faz, no versículo 44. Em seguida, depois dele comer diante de todos, em seguida disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, primeiro livro até o 5º da Bíblia, a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam ao meu respeito. Jesus veio para se submeter à obediência ao Pai, para cumprir tudo que estava escrito a respeito dele. E aí Jesus fala assim, quando Jesus fala isso, então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras. Como que ele abriu a mente deles? Foi assim, ó. Ele abriu
pregando, interpretando, esclarecendo que tudo que estava escrito foi cumprido na cruz, na ressurreição. E o Espírito de Deus, e a ação do Espírito de Deus. E disse, sim, está escrito. Olha quantas vezes ele repete, está escrito. Está escrito que o Cristo havia de sofrer. O que estava escrito era que eu tinha que sofrer. Eu sei que você não queria que eu sofresse, mas estava escrito. Os cordeiros mortos. Aquele animal que foi morto dentro do Éden para cobrir Adão e Eva de pele de animal, dizia a respeito a Jesus. Aquele animal que foi entregue como um culto, copiado com o culto de Deus no Éden, que Abel entrega, apontava para Cristo. Os animais que Deus fala para Adão matar, os cordeiros sem mancha, apontava para Cristo. As profecias dos profetas de Isaías, a respeito do servo sofredor, apontava para Cristo. E ele falou assim, se cumpriu. E os olhos deles se abriram. E Jesus repete, sim, estava escrito que o Cristo havia de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem do arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada, com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém, e vocês são testemunha dessas coisas, porque a eles foi revelado, como a nós, somos testemunha dessas coisas. Então Cristo é o principal intérprete que revela, e a mensagem suprema de toda a Escritura Sagrada. Também, a pregação da igreja primitiva, a pregação dos apóstolos, vai para o livro de Atos, e analisa cada pregação. Não precisa ler o livro inteiro, não. Pula para as pregações do livro de Atos. O primeiro mártir é um diácono. O primeiro a morrer por causa das Escrituras, Estevão. O primeiro a fazer missões fora da fronteira de Jerusalém, em Samaria, diácono, Filipe. Aí analisa a pregação deles. Que Bíblia eles usavam? Se o Novo Testamento não estava escrito. Eles usavam o Antigo Testamento para esclarecer e interpretar lá na cruz tudo o que estava escrito. Em todo o ato dos apóstolos foi usado o Antigo Testamento para pregar o Evangelho. Essa era a pregação da igreja primitiva. Usando o Antigo Testamento, eles mostravam que a luz para compreender as Escrituras é a cruz, é Cristo, é a ressurreição, é a obra de redenção de Jesus Cristo. Jesus confiou e obedeceu as Escrituras. Quer ver um texto bem conhecido nosso? Mateus 4, não precisa ir lá não. Mateus 4 fala sobre a tentação de Jesus. Jesus é batizado e para em 40 dias ser tentado pelo diabo. E ali está descrito as 3 últimas tentações, as mais fortes. Depois de 40 dias, muita fome, né? E aí chega Satanás e fala para ele, tu és o filho de Deus. Satanás não estava com dúvida não, Satanás sabia que ele era o filho de Deus. Satanás não lançou para ver se era ou se não era. Satanás sabia. Tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. A coisa mais importante que Jesus fala para Satanás está escrito. Imagina Jesus falando, sola escritura. Está escrito, Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas do quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Vai viver da Escritura. A vida do homem depende de toda a Escritura. Somente a Escritura. Aí Satanás, então vou usar a Escritura, né? Pega o Salmo 91, recorta um versículo do Salmo 91, tira do contexto, leva ele no pináculo do templo, pula daí de cima. Porque está escrito. Satanás fala, sola a Escritura. Aos teus anjos dará ordem, e não deixará que você tropece em pedra, só que ele tirou do contexto. Não é bem isso que está dizendo lá. Aquelas 10.000 cairão à minha direita e 1.000 ao meu redor, e eu não serei atingido, não diz respeito à vida física, porque um monte de crente morreu.
Diz respeito que Ele vai guardar a nossa alma até o último dia. A promessa é a respeito da vida, não é a respeito do corpo físico. Satanás usa a palavra de Deus. Está escrito. Aí sabe o que Jesus responde? De novo, segunda vez, a coisa mais importante para Satanás. Está escrito, Satanás. Somente a Escritura, Satanás. Não tentará o Senhor teu Deus. Jesus ele está se submetendo ao que está escrito, meu irmãos. E a gente quer vencer Satanás, não sei como. Não tem outro jeito de vencer Satanás. Jesus já deu o exemplo. Não é por profecia, não é por um culto de avivamento, não é por uma coletânea de louvor durante o dia inteiro. É pela Escritura, é uma vida com a palavra de Deus. A terceira vez, Satanás leva Jesus a uma montanha mais alta e mostra todos os reinos. Essa é a maior tentação, né? Status, poder, riqueza, glória ou vanglória. E fala, eu te darei todos esses reinos, se prostrares me adorar. A terceira vez, a palavra mais importante, as 3 vezes ele repete, é essa, naquele evento da tentação. Está escrito. A sua vida é pautada no que está escrito, suas decisões é baseada no que está escrito, as suas reações, as suas ações, ela é baseada no que está escrito. A minha. Ele diz, está escrito, Satanás, somente a Deus adorarás e prestará culto. Aparta-te, Satanás. Jesus obedeceu. E você, se você ler os evangelhos, para mim, a coisa mais importante nos evangelhos, quando Jesus está ensinando, é quando ele cita uma passagem do Antigo Testamento. Isso aconteceu para se cumprir o que disse o profeta Isaías. Isso aconteceu para se cumprir o que disse Jeremias. Essa é uma das coisas mais importantes, porque Jesus ele não está livre, leve e solto. Ele está ligado, humildemente, em obediência ao Pai e a tudo que foi escrito, que o Pai deu para homens, como nós, escrever. É tremendo demais. Ele faz tudo debaixo do que já estava escrito. E Cristo, não só isso, Ele é a própria palavra de Deus. Ele é a própria Escritura. Porque a gente sabe que em 1 João 1,1 disse, no princípio, aquele que era o verbo, estava com Deus. E o verbo, a palavra, era Deus. E aí no versículo 14 vai dizer assim, e a palavra se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele não é uma palavra distante, ele é uma palavra que veio viver as nossas intempéries, irmão, que sabe o que é sofrer, obedecendo e tendo uma vida exemplar debaixo das Escrituras Sagradas. 1 João 1,1, essa eu quero ler. O mesmo João que escreve João 1,1, ele vai escrever uma carta à igreja que está sofrendo perseguição, e olha o que ele escreve lá em 1 João 1,1. O início do discurso de João é o mesmo, glorificando a Escritura e aquele que é a Escritura. Ele diz assim, proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Olha que texto maravilhoso. Saboreia, cara, um negócio desse. Olha o que ele fala, aquele que é a palavra, vou falar de trás para frente, aquele que é a palavra da vida, e ele era desde o princípio, nós ouvimos, nós vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com a nossa própria mão. Cristo é a palavra. Nós vimos semana passada, no Sola Fide, somente a fé, que Cristo é o autor e consumador da fé, Hebreus 12, versículo 2. Cristo é a fé. A fé não é um sentimento, a fé é uma realidade em Cristo, autor
e consumador, aperfeiçoador da fé. Você vê, sola fide não está sem Cristo, e sola escritura também não, porque ele é a palavra. Ele é a palavra da vida. Passando para o quarto ponto, irmãos, vamos falar sobre os intérpretes, porque se Cristo revela, se o Espírito revela, se a Bíblia interpreta a própria Bíblia, então não precisa de pregador, não precisa de teologia, não precisa de intérprete. Aí, muita bagunça dentro de muita igreja. O cara começa a ler Bíblia como quem está caçando mistérios, o Indiana Jones. E aí, qualquer coisa maravilhosa que eu vejo ali, eu não preciso submeter a outros autores, não. Eu já posso ir pregar, já posso ir falar. Qualquer novidade maravilhosa que ninguém falou ainda, que ninguém achou ainda, eu achei, Deus me deu uma coisa para mim, que não deu para os apóstolos, que não deu para os pais da igreja, que foram os discípulos dos apóstolos, que não deu para um monte de servos dedicados que o Senhor levantou, daqui do nosso tempo para trás, está dando coisa nova. Isso que tem bagunçado muita coisa. Então a gente precisa entender alguma coisa a respeito dos intérpretes. Intérpretes é necessário? É necessário. Atos 8, 26. Vamos ler Atos 8, 26. Lá é o Filipe, o diácono, o primeiro diácono missionário. Não foi nenhum apóstolo que foi fazer missão primeiro. Foi o diácono, foi o Filipe. Como que eu gosto disso? Espero que os diáconos aqui vão para a missão, né? Atos 8, versículo 26. Então, Filipe está ali. E diz assim o texto: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul. Um anjo, olha, para a estrada no deserto que liga a Gaza. Filipe partiu, nem perguntou aonde, quem está lá, como que é, onde vai, qual que é a esquina. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração. Então ele está num lugar deserto, numa estrada deserta. Você imagina, o Espírito Santo mandou você ir num lugar deserto pregar. Um lugar pregar onde tem pelo menos uns 20, uns 30, uns 100, 200, mas num lugar deserto. E aí, ele está ali, né? Deus mandou, ele foi. Passa a carruagem, o eunuco está dentro. O que o eunuco está fazendo? O eunuco estava vindo da adoração, mas Filipe não sabia, só o Espírito Santo sabia. E está passando. E aí, diz lá, ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lá dentro da carruagem, Filipe não estava vendo. Ele lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Ele estava lendo Isaías 53. Ele estava lendo Isaías 53. Não está falando aqui, mas depois você vai ver. 29. Então, o anjo mandou ele lá. Ele foi. A carruagem chegou. Ele nem sabia se era aquela carruagem. Mas Deus sabia. Lá dentro tinha um homem lendo a profecia de Isaías. E aí o Espírito Santo entra em ação. Fala para ele assim. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Então ele vai lá na carruagem e vai acompanhando a carruagem. E aí diz lá: Filipe correu até a carruagem. E ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, ele pergunta-lhe: Senhor, compreendes o que lê? Ou entendes o que lê? Ele perguntou para o homem. O Espírito de Deus não mandou ele lá se o homem estava entendendo o que ele estava lendo. E aí diz lá, o homem respondeu: como que eu posso entender sem que alguém me explique? Ele está necessitado de quê? De um intérprete. E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta a passagem da Escritura que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada
da terra. Ele estava lendo isso. E o eunuco, então, lendo isso, pergunta a Filipe: diga-me, ele tem uma pergunta sobre o texto. O profeta aqui, Isaías, está falando dele mesmo ou está falando de outra pessoa? Ele precisa saber. O profeta está morto, né? 600 anos que ele está morto. Ele está falando de si mesmo ou ele está falando de outro? Então, Filipe, começando com essa mesma passagem da Escritura que ele estava lendo, Filipe não pegou outra, Filipe pegou essa passagem e fez o quê? Anunciou-lhes as boas novas a respeito de Jesus Cristo. Ele interpretou o texto de Isaías, usando quem? Cristo. A Bíblia, ela não é interpretada baseada na bênção que você está esperando, ou na vitória que você quer, o que nós queremos, ou na mudança radical em Cristo. Aí a felicidade, a bênção, a vitória está lá, na cruz, em Cristo, para nós. É isso. O que acontece depois disso? Ele crê e é batizado, recebe a salvação. Então é necessário a gente ver por esse texto intérpretes. Agora, o principal intérprete é o Espírito Santo. E o Espírito Santo usa o homem. O intérprete na igreja, João 16, versículo 13, Jesus diz assim: e eu lhes enviarei o Espírito da verdade, e o Espírito da verdade vos fará lembrar de tudo que eu lhes ensinei. E o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Ele é o principal, que está em nós, que está sobre nós. A gente vai ver que os rabinos, por exemplo, Nicodemos, lá em João 3, um dos grandes mestres da lei, intérpretes da palavra de Deus, não conseguiam entender. Ele foi de noite falar com Jesus, para que ele pudesse entender as Escrituras. Eles dedicaram, ele tinha mais ou menos mais de 40 anos, porque para ser fariseu tinha que ser de 35 para cima. E tinha que ter um bom ensino. Não é que nem na época de hoje, que qualquer um vira pregador e profeta. Tinha que passar por um bom ensino lá. E ele era um alto intérprete e mestre da lei. Ele não entendeu. Por quê? Me faltou o Espírito de Deus. A gente vai ver que lá em Lucas 10, quando Jesus vai falar sobre o bom samaritano, chega um intérprete da lei e vai testar Jesus. Quem é o meu próximo? E aí Jesus vai interpretar para ele como que se interpreta amar o próximo como a ti mesmo. E quem é o próximo? Porque ele não sabia quem era o próximo. Ele achava que o próximo era só os judeus e os mais chegados. E não era isso, não era bem isso. Jesus então vai interpretar. Espírito de Deus, ele é o intérprete principal que nós precisamos. Por isso, a gente é levado a ter uma cosmovisão, ou seja, uma ótica de compreensão dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus, das Escrituras, alinhada com os apóstolos. O Espírito de Deus não vai desalinhar, ele não vai dar uma coisa nova para mim. Ele vai dar a mesma coisa que está alinhada com todos aqueles que, vindo desde os profetas, os apóstolos aqui, pregou a mesma mensagem, interpretou da mesma forma. Olha que interessante. Efésios 4, versículo 4. Guarda isso. Guarda esse negócio aqui. Teve uma vez, irmãos, eu não sei quem lembra aqui, mas lá embaixo na igreja, né, Yasmil lá embaixo, o pastor Abraão foi pregar na igreja, aqui da Igreja Presbiteriana do Brasil. Foi a primeira e última vez que eu vi ele. Ele falou uma coisa ali, no púlpito, na hora que ele foi pregar, que revolucionou a minha forma de ver a vocação de pregar. Ele falou assim, que um dia, ele se esforçava muito para pregar, como os pregadores, né? Os mais assim, né, que o povo gosta. E um dia uma mulher chegou nele e falou para ele assim:
o senhor prega muito, tem muita graça o jeito que o senhor prega, é muito, e ele ficou triste, falou que começou a orar a Deus e ficou um bom tempo ali, magoado, e aí ele falou assim, eu comecei a estudar as Escrituras, e aí eu fiquei em paz, porque Deus me deu uma mensagem, agora, que não é minha, que é das Escrituras. Então agora eu não preciso ficar com crise se eu prego igual aquele ou aquele outro, porque não é a minha mensagem que eu tenho que pregar, e não é a minha forma, mas é as Escrituras. Aquilo trouxe uma paz. E um dia de eu pregar lá embaixo, eu estava na comunidade, eu morava na comunidade, eu estava tomando banho e pensando no texto que eu vinha meditando. E estudava muito, 2 horas, 3 horas, todo dia. E eu estava pensando ali e procurando uma coisa que pudesse impactar a igreja. Senhor, me dá uma coisa que eu possa falar aqui, que ninguém falou, que vai impactar a igreja. Eu estava lá no banheiro da comunidade terapêutica, quando eu morava lá na casinha. E eu ouvi no meu coração como se o Espírito de Deus falasse: se os que vão te ouvir não se impactar com a cruz, nada vai lhes adiantar. Pode dar uma coisa maravilhosa, mas nada vai adiantar. Fechou o pacote. Louvado seja Deus por Ele trabalhar no nosso coração dessa forma e nos fazer satisfeito com o que já está claro e revelado. Então, Efésios 4, versículo 4, diz assim o apóstolo Paulo: há um só corpo. Então não pode andar para lados diferentes. O corpo tem que andar no mesmo lado. Tem como a perna esquerda para um lado e a direita para o outro. Tem um só corpo. E aí ele diz assim: há um só Espírito. É aqui que pega. É aqui que pega. Porque olha para você ver, o mesmo Espírito que iluminou Pedro, Tiago, João, Paulo, iluminou o diácono Estevão para pregar a minha mensagem. Iluminou Filipe para pregar a mesma mensagem. Iluminou os pais da igreja, Tertuliano, os pais da igreja que vieram depois dos apóstolos. Iluminou Lutero, iluminou John Huss, iluminou John Edwards, iluminou Billy Graham, iluminou John Stott, e vem iluminando homens para pregar a mesma coisa. Não tem como eles falar diferente num texto bíblico do que esses homens já falaram, se é um só Espírito. Se a mensagem está tendo um curso diferente, toma cuidado, tem um outro Espírito aí na linha. Tem boi na linha aí. Tem um Espírito errado na linha. Se a gente ouvir nessa semana um Rastafari pregando num púlpito com uma baita de uma prancha de surf americano, dizendo assim: eu não vejo na cruz o meu pecado, eu não entendo que a cruz revela o meu pecado, mas eu entendo que a cruz revela o meu valor. Bom, quem que não quer ouvir uma coisa dessa? A igreja batia palma, jovens, ali 2.000, sei lá, já tem uns 5.000. A cruz revela o meu valor. E aquele fundinho, fundo, aquela coisa gostosa. E o valor de Cristo. E a justiça que foi negada lá na cruz para ele. Ele está sendo morto. Quem tinha valor lá naquela cruz? Era nós? Ou era o Filho de Deus? Aquilo ali, se não revelar o nosso pecado, nós nunca vamos se achegar à mensagem de arrependimento que Jesus falou lá em Lucas 24. Foi dito que pregasse a mensagem do arrependimento e não do valor. É lógico que Deus nos ama, mas Ele nos ama por causa de nós. Ele nos ama porque Ele é amor, por causa dEle. A gente precisa tomar muito cuidado, porque os nossos ouvidos querem ouvir muita coisa. A Bíblia fala que Deus nos ama, mas a Bíblia mostra o nosso pecado. Quem somos? Há um só Espírito, a igreja é de um só Espírito, irmão. Se o negócio está em direção contrária, está parecendo mais uma psicologia, está parecendo mais uma palestra coach,
Toma cuidado, meu irmão. Está parecendo mais um spa que massageia o seu ego. Toma cuidado. Eu falei semana passada aqui, o evangelho parte do coração. Nós lemos aqui, lá em Atos 2, 35, diante, partiu o coração dos ouvintes, mas não deixou partido. Ele parte, mas ele cura. Mas aí sim, a gente vai caminhar pela verdade, ser santificado na verdade. A nossa cosmovisão, como pregador, como intérpretes, tem que estar alinhada. Como que a gente faz? A gente estuda a Bíblia, e aí eu vou ouvir um outro pregador, e aí eu abro um comentário bíblico de uma pessoa séria, e aí eu abro de um outro, aí eu abro de um outro, aí eu vou ouvir outro. Antes de eu vir aqui dizer uma coisa que eu entendi, mas eu não sei se alguém falou antes de mim, pelo mesmo Espírito. É isso que a gente precisa fazer. Alguns seguem a placa de velocidade que é só 80 por hora. Outros não, outros vai a 100. Mas era para todos andar a 80 por hora. Assim é com as Escrituras.